Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Física 2.0 para uma aulinha muito bacana. Quando a gente estuda eletrodinâmica, logo ali no primeiro tema da eletrodinâmica a gente vê corrente elétrica. E é isso que a gente vai estudar hoje. Olha para cá. Aula 1. Aula 1 de quê, professor? Essa é a primeira aula, primeiro vídeo, bastante introdutório, bastante conceito, teoria. De quê? Corrente elétrica. Corrente elétrica, Davi? Isso. Esse é o tema da aula de hoje. Vem aqui comigo que a gente tem muita coisa bacana para aprender sobre corrente elétrica. Bom, eu coloquei aqui no quadro, na lousa, dois desenhos, tá? E aí, explica pra gente que desenho é esse, professor? Bom, aqui a gente tem um pedaço de fio, tá? Esse aqui é o nosso pedacinho de fio. E esse pedaço de fio, ele tá repleto de elétrons. Tem um monte de cargas elétricas nele. Tem, professor? Tem. É só você lembrar o seguinte, tudo é feito de átomos. E em volta dos átomos tem aqueles elétrons ali, né? Professor, isso aí eu vi. Então, todos os átomos têm elétrons. E tudo é feito de quê? Ah, professor, tudo é feito de átomo, né? Inclusive esse fio. Esse fio, então, está repleto de átomos e seus átomos repleto de elétrons, né, professor? E a corrente elétrica vem da onde? Vem desses elétrons que estão aqui no fio. Então, pensa comigo, você tem um pedaço de fio condutor de eletricidade, tá bom? E aí ele está repleto de cargas elétricas, cheio de elétrons. Quanto mais elétrons livres esse cara tiver, melhor ele vai ser condutor de eletricidade. Ah, é, né, professor? Então, eu tenho um pedacinho de fio aqui e um pedacinho de fio aqui. E qual é a diferença entre os dois? Bom, no primeiro fio, eu tenho um monte de elétrons, mas eles estão ali indo um para cada lado. Vocês estão vendo? Setinha para a direita, esse cara está inclinado para lá, esse está descendo, esse aqui está subindo. Ou seja, eles estão ali num movimento desordenado. E qual é o problema disso? Nenhum. Isso aqui é um condutor em equilíbrio eletrostático. É mesmo, pessoal? É. Então não tem corrente elétrica aqui? Não tem. Peguei um pedaço de fio ali, comprei ali na loja de ferragem, comprei um pedaço de fio, cortei 1 metro, botei na tua mão. E aí, professor? Você vai levar choque com isso? Não, professor, estou segurando o fio aqui. Não, claro que não, professor. Mas, então quer dizer que não tem elétron no fio? Tem, professor, tem sim. Só que eles estão o quê? Um movimento desordenado, um condutor em equilíbrio eletrostático. Não tem corrente elétrica no fio. Aí agora, para que haja corrente elétrica, eu preciso fazer todos esses elétrons que já estavam presentes no fio entrar em movimento. Ah, tá, professor. E como é que você vai fazer isso? A gente vai ver já como é que eu faço isso aqui nessa parte do quadro. Por enquanto, só quero que vocês entendam o seguinte. Movimento desordenado dos elétrons em um condutor não é corrente elétrica. A corrente elétrica é o que então, professor? Olha para esse segundo exemplo aqui. É o mesmo fio, trouxe para cá, e agora todos os elétrons estão em movimento, né, professor? Estão vendo que todos eles estão aqui, ó, no movimento preferencial? Ah, é, professor, estou vendo sim. Então agora eles estão em movimento o quê? Ordenado. Eles saíram de um movimento desordenado para um movimento ordenado. E o que mudou? O que mudou é que agora eu tenho uma corrente de elétrons passando por esse fio. Ah, tá, Davi. Corrente de elétrons nada mais é do que a corrente elétrica. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado desses portadores de cargas elétricas nesse fio aqui, num condutor. Tá bom? Então, toda vez que a questão... Eu sempre cobro isso dos meus alunos. Provinha de... Eu gosto de teoria, né? Eu gosto de cobrar conceito. Às vezes a gente tende a matematizar demais a física, né? Nós, professores de física, temos essa mania. Mas eu gosto de cobrar conceito, adoro. Então, provinha minha sempre tem lá uma questãozinha. A corrente elétrica é... Dois pontos. Letra A, letra B, letra C. E vai ter lá, numa das alternativas, vai ter lá. É o movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas, tá bom? Isso é a corrente elétrica. São essas cargas elétricas em movimento o quê? Ordenado. Tá legal? Professor, entendi. É só isso? É só isso. Poxa vida, eu pensei que fosse difícil. Não é não. Então, cargas elétricas em movimento ordenado faz uma corrente de elétrons e a gente chama isso de corrente elétrica. Agora, o que vai gerar a corrente elétrica? Como elas saem dessa situação para essa? O que aconteceu daqui para cá para que essas cargas que estavam em movimento desordenado, de repente, do nada, por acaso, por mágica, começassem a se movimentar num movimento ordenado? Alguma coisa aconteceu, né, professor? Aconteceu sim. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa parte do quadro aqui, tá?
que eu quero mostrar? Tem muita coisa que vocês têm que ver aqui. Olha para cá. Finge que isso aqui é uma pilha, tá? Ah, tá, professor, eu tava me perguntando até agora que desenho era esse aí no quadro. É uma pilha, gente. Finge que isso aqui é uma pilha, tá? E toda pilha tem um sinal de mais e um sinal de menos. Ah, tá, professor, isso aí eu já tinha visto, tá? Então, bom. Então, a gente vai chamar a pilha de gerador. Então, esse aqui é o nosso gerador elétrico, tá legal? E qual é a função do gerador? Bom, o gerador vai fazer o que com esse fio? Vai fazer com que os elétrons desse fio se comportem dessa maneira. Ah, tá, professor. Então eu preciso do gerador para que esses elétrons entrem em movimento ordenado? Exatamente. É isso que eu estou falando para você. Ah, tá, professor. Por isso que quando eu estava segurando aquele fio que você botou da minha mão, eu não levei choque, né? É, porque ele não estava ligado a nenhum gerador e os elétrons não estavam em movimento ordenado. É isso que eu estou falando para você. Se eu pego aquele fio, coloco o gerador e passa a corrente por ali, os elétrons entram em movimento ordenado, eita, vão passar pelo seu corpo também, né, professor? É, daqui a pouco os elétrons do seu corpo vão estar o quê? Em movimento ordenado. E a gente chama isso de quê? De choque elétrico. Ah, tá, professor, entendi. Então, vejam bem. Nosso gerador está aqui. Lado positivo do gerador, lado negativo do gerador. E aí, professor? Bom, esse fio aqui é o nosso fio. Fiz que eu peguei um pedaço de fio ali, né? Comprei um pedaço de fio, conectei nessa pilha aqui, e aí conectei aqui, fiz uma voltinha, liguei ele aqui, conectei o fio na pilha. O que é isso aqui? Professor, isso é outra pilha. Não, presta atenção. Finge que aqui, nesse fio, nessa parte do fio, tá? O fio é bem fininho, né, professor? É, bem fininho. Eu não tô vendo carga nenhuma aqui dentro. Você não tá vendo, porque aqui não dá pra ver. Aqui é tão fino que não dá pra ver, tá? Então, esse fio aqui tá cheio de elétrons. Tem um monte de elétrons nesse fio aqui. Aí, o que eu fiz nessa parte aqui? Nessa parte aqui eu dei um zoom. Finge aí que eu peguei uma lupa super potente, um microscópio bem potente mesmo. Pô, botei aqui na sua frente. Agora você está enxergando essa parte do fio com um zoom super grande. Ah, entendi, professor. Então esse aqui é o mesmo fio, né? É, só que nesse pedaço aqui tem uma lente aqui aumentando isso muitas vezes. E você está vendo o que está aqui dentro. Ah, então tá legal, professor. Você deu um zoom ali, né? É. E agora, os elétrons que estão passando por aqui, quando eles passam pela nossa lente mágica aqui, eu consigo enxergá-los passando por aqui, né? Isso. Aí depois o fio volta ao normal, tá? O zoom é só nessa parte aqui. Tá legal? Vocês entenderam o que eu tô falando? É só pra gente entender um conceito básico aqui. Quando essas cargas elétricas se movimentam, elas estão em movimento ordenado num sentido. E qual é esse sentido? Olha para cá, aqui é mais, aqui é menos. A corrente elétrica sai do polo positivo e entra no polo negativo. É mesmo, Davi? É isso que eu estou falando para você. A corrente elétrica sai daqui, tá? Estou desenhando as setinhas aqui em vermelho. Sentido da corrente elétrica. Quando chegar aqui, ela faz a voltinha. Foi embora para lá. Quando chegar aqui, ela faz outra voltinha. Desce. Desceu. Voltou para cá. E entrou novamente aqui na pilha. Tá? Esse é o movimento das cargas elétricas aqui nesse meu circuito. Tá legal? E esse sentido, gente, é o sentido que a física chama de sentido convencional da corrente elétrica. Convencional, professor? É. Por quê? Porque não é o sentido real, não? Não. Ah, Davi, mas por que não é o sentido real? Porque nós, físicos, convencionamos que era melhor trabalhar com o sentido convencional da corrente e não com o sentido real. Professor, vocês são muito loucos, né? Não, gente, é porque, vejam bem, veja se vocês entendam, a gente usa essa convenção para facilitar diversos fenômenos e experimentos. Fica mais fácil de explicar se a gente entender esse sentido dessa forma, com o sentido convencional da corrente elétrica, não com o sentido real. Mas na real mesmo, os elétrons teriam que estar entrando pelo polo positivo e saindo pelo negativo. Mas não vai fazer a menor diferença. Você consegue explicar de maneira mais fácil muitos fenômenos com sentido convencional e isso não interfere em nada o entendimento e o estudo da corrente elétrica, tá bom? Ah, então tá, professor. Se não vai mudar nada, tudo bem, então estou feliz, não vou brigar com você. Que bom que você não vai brigar comigo, tá? Mas se seu professor perguntar lá na sua prova, a física trabalha com o sentido convencional da corrente ou com o sentido real? Você vai responder o quê? Professor, a física é muito louca, trabalha com sentido convencional. Isso.
Mas o sentido real é o contrário. Por quê? Cargas e sinais opostos, né? Os opostos se atraem. Então esse cara deveria entrar pelo polo positivo e ser repelido pelo negativo, tá? No convencional não, ele sai do potencial mais alto, mais elevado, positivo e vai em direção ao potencial mais baixo. Tudo bem? Tá bom, professor. E esse negócio de potencial que você falou aí, é uma aula que a gente vai ver no futuro. Isso é aula futura, tá? Por enquanto, pilhazinha, sinal de mais, sinal de menos. Qual é o sentido que a física trabalha? Sentido convencional. Esses elétrons aqui, ó, dei um zoom aqui, estamos enxergando ele agora. Eles estão passando por aqui. E o que é esse troço verde aí, professor? Bom, aqui eu tentei desenhar aqui pra gente. Eu não sou muito bom de desenho, mas eu tentei mostrar aqui pra gente que tem uma área aqui finge que tem uma seção reta aqui, que forma uma área aqui, tá ok? E nessa área aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Tem um número de elétrons passando por aqui, por essa área, né, professor? Finge que estamos nesse exemplo aqui. Quantos elétrons tem aqui? Professor, tem 3. Vão passar 3 elétrons por essa área aqui, por essa seção aqui, tá? Pum! Quando esses 3 elétrons passarem por aqui, eu posso dizer o quê? 3 elétrons estão passando por aqui, então eu tenho uma quantidade de carga passando por aqui. Professor, tem sim, né? Vejam, se a carga do elétron eu chamar de E, quantas cargas eu tenho passando aqui? 1E, 2E, 3E. 3E, professor. Ah, tá. E se fossem 4 elétrons? Aí seria 4E, né, professor? Isso. Se fossem 5 elétrons, eu teria o quê? 5E. Ah, Davi, eu tô quase entendendo o que você está querendo dizer. Tá faltando um pedacinho, mas eu tô sentindo que tá quase lá. Você vai entender agora. Então, N elétrons estão passando por essa seção aqui. Se eu quiser saber qual é a quantidade de carga total nessa seção por unidade de tempo, se eu quiser saber isso, tem como calcular isso? Tem. Não só tem, como eu vou mostrar para vocês. A quantidade de carga que vai passar por aqui vai ser igual a esse número de elétrons que estão passando aqui, vezes a carga de um elétron só, que a gente chama de carga elementar. Ah, professor. Por isso é aquele esquema, né? Passou um só aqui, aqui vai ser quanto? Esse N vai ser quanto? Professor, vai ser 1. E a carga de um elétron só é 1 mesmo. Então, 1 vezes 1 é. Tá? Se passarem 2, 2E. Se passarem 3, 3E. Se passarem 4, 4E. Se passarem 5, 5 elétrons. Estou passando por aqui agora. Vou fazer aqui mais 2, ó. 1, 2, ó. Olha só que legal. Agora tem 5 elétrons que vão passar por essa seção aqui. Qual é o número de elétrons passando aqui? Professor, nesse seu desenho feioso aí, são 5, né? Isso. Então, que número eu colocaria aqui? 5. E no lugar da carga elementar? Vou colocar a carga do elétron. Mas, Davi, cara, você não disse qual é a carga do elétron. Tenham calma, vocês estão apressados hoje. A carga elementar, vou botar aqui de verde, né? O verde não fica muito claro aí, mas eu acho que vai dar para parecer que eu vou botar grande. Carga elementar. E qual é a carga elementar? Bom, gente, a carga elementar é a carga de um elétron ou a carga de um próton. Tanto faz, é o mesmo valor para os dois, tá bom? Carga elementar a gente representa por E, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19C. Esse C é em homenagem a um cara chamado Coulomb. Coulomb. Professor, que nome estranho. É nada. Coulomb. Tem até uma lei que vai... Olha, importantíssimo. Esse cara foi um físico brilhante. Tem até uma lei que leva o nome dele. Lei de Coulomb. Uma hora dessas eu vou gravar força elétrica, balança de torção, lei de Coulomb. Vou gravar uma aulinha de lei de Coulomb para vocês, tá bom? Bom, então é a carga elementar. E a carga elementar é a carga de um elétron ou de um próton. É o mesmo valor para os dois. Mais ou menos aqui, tá? A gente vai trabalhar em módulo. Então não se esquenta a cabeça com o sinal, não. É a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tudo bem? Essa é a carga de um elétron só. Então, se tiver só um elétron passando por aqui, qual vai ser a quantidade de carga aqui? É a carga de um só, né, professor? 1 vezes esse valor. Tá. E a carga de 2? Aí vai ser 2 vezes esse valor. 3,2 vezes 10 a menos 19. E a carga de 3? 3 vezes isso. E a carga de 4? 4 vezes isso. Vocês estão entendendo? Professor, eu entendi sim. A carga dos 5 ali que a gente estava considerando nessa situação? 5 vezes isso. Se eu quiser saber qual é a carga dos 5 elétrons passando por ali, eu faria assim, que é igual a um número de elétrons vezes E. Os números de elétrons é 5 vezes o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. 5 vezes 1,6 é 8. 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Faria desse jeito.
É mesmo, professor? Só isso? Só isso. Ah, eu pensava que era mais difícil. Bom, se vocês repararam, aqui em laranja no quadro, ó, bem aqui em laranja, tem uma formulazinha. Ih, professor, agora que eu vi. E essa formulazinha, ela não está aqui, por acaso. É que eu precisava explicar essa parte em verde para vocês, extrair o que daqui, para depois a gente chegar nisso aqui e finalizar a nossa aulinha de hoje, tá? Eu vou só botar um exemplozinho depois, para a gente calcular, mas é rapidinho. Aí eu apago o quadro, boto um exemplozinho, finalizo a aula. Que é o quê? I é igual a Q sobre ΔT. Trabalha sempre em módulo, tá, gente? Esse Q é um módulo disso aqui, tá? Bom, I é igual a Q sobre ΔT. Bom, quem é esse I? Professor, esse I aí tem a ver com a corrente? Tem. Esse I é a intensidade de corrente elétrica. Então, toda vez que o professor pedir para você calcule a corrente, calcule a intensidade de corrente, é a mesma coisa. Vira e mexe, meus alunos ficam com dúvida. É porque é tão comum a gente falar corrente, calcula a corrente, quanto vale a corrente ali é quanto? E essa corrente aqui é quanto? Aí quando a gente bota, determine a intensidade da corrente, o meu aluno, professor, outro dia mesmo, o aluno falou isso em sala, professor, aqui eu não sei, eu sei calcular a corrente, mas a intensidade da corrente eu não sei. Eu falei, ai meu Deus do céu, erro meu, intensidade da corrente ou corrente é a mesma coisa, eu devia ter falado isso para vocês antes. Ah, professor, então tá bom. Então, intensidade de corrente elétrica ou simplesmente corrente elétrica é o I, tá? Representado ali pela letra I. E como é que eu calculo essa corrente elétrica? I vai ser igual a Q, que é a quantidade de carga, que a gente calcula como Q igual a N vezes E. Ah, tá, professor. Então eu pego esse Q e trago para cá? Exatamente isso. Dividido pelo tempo. ΔT vocês já viram lá desde o primeiro ano, né? Desde o nono, ΔT, intervalo de tempo. Vamos às unidades, tá? As unidades disso. Eu já sei que o Q é aquele nome bonitão, né, professor? Coulomb, né, professor? Q é aqui, ó, em Coulomb, C de Coulomb. Bom, o tempo, vocês já sabem, né? Sistema internacional, o tempo é medido em segundos. Tá bom, professor, tempo em segundos. Tá ok. E o Coulomb por segundos. Então aqui eu tenho Coulomb em cima, segundos embaixo. Coulomb por segundos. Ah, tá. Então a corrente elétrica é em coulombs por segundos, professor? Não é não. Tem um cara que leva esse nome. Tem essa unidade em homenagem a um cara também. É mesmo, professor? Tem homenagem a um monte de gente, né? É, eu adoro isso. Então, corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica, a gente coloca o A. A em homenagem a um cara chamado Amperes. André Marie Ampere. Tá ok? Em homenagem a ele, a gente coloca o A. Corrente elétrica, a gente não bota coulombs por segundos, não. A gente mede em amperes, tá legal? Toda vez que você achar o I, você coloca lá I igual a 10 amperes, 15 amperes, 5 amperes, 18 amperes, 30A, 50A, sempre em amperes, tá bom? Eu vou só apagar esse quadro aqui rapidinho e boto um exemplozinho básico pra gente ver e depois eu finalizo essa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já já volto. Pronto, pessoal, preparei o nosso quadro, coloquei um exemplozinho básico só para a gente praticar um pouquinho e para a gente ver o tipo de exercício que a gente costuma cobrar em sala. Bom, a gente não quer que o aluno saiba nada, professor, essa questão é mirabolante. Não, a gente vai cobrar coisas simples, coisas básicas. O que eu espero que o meu aluno tenha aprendido nessa aula? Algum conceito, sabe? Eu sempre cobro conceito. Corrente elétrica é o quê? Ah, tá, isso. Bom, vamos ver as unidades aqui. A unidade, marque verdadeiro ou falso. A unidade da corrente elétrica é o Coulomb. Eita, não. Corrente elétrica é em amperes. Coulomb é a carga, sabe? Uma unidade. Saiba o conceito, tá ok? Na aula 2 vai ter mais conceito. Vou falar ali corrente contínua, corrente alternada, gráfico da corrente medida em miliamperes, microamperes, nanoamperes, picoamperes. Que isso? 10 a menos 3, 10 a menos 6. Tá ficando doido. Calma. Na aula 2 a gente aprofunda mais o conceito, mas vai ter tanto mais teoria quanto mais cálculo também. Tá legal? E é isso que a gente quer do nosso aluno, cara. É isso que a gente espera. O que eu espero que o cara tenha entendido nessa aula? O conceito. O que mais eu espero? Que ele saiba, pelo menos, aplicar essas duas formulazinhas que nós vimos hoje. Tá ok? Então, vejam bem. Um fio metálico. E é isso que o seu professor vai cobrar de você, sabe? Não é nada mirabolante. Ai, professor, o professor quer acabar comigo no dia da prova. Quer nada. Para de bobeira. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulombs, carga elétrica de 32 coulombs. Professor, esse é o nosso Q? Exatamente, esse é o nosso Q. Ah, tá, Davi, segue aí. Atravessa uma seção transversal
do fio em 4 segundos. Tempo, 4 segundos, intervalo de tempo. Ah, Davi, esse é o ΔT, né, professor? Esse foi fácil. Sendo a carga elementar é sempre isso, tá? O é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Determine, na letra A intensidade de corrente elétrica. Então, eu quero saber o I, a intensidade de corrente elétrica I. Ou simplesmente, se tivesse escrito aqui na letra A, calcule a corrente elétrica. Tá no mesmo, tá bom? Beleza, então I é igual a Q sobre ΔT. Dependendo do livro que você utiliza aí na sua escola, esse Q pode ser que esteja como ΔQ, tá bom? Não tem problema nenhum, não precisa brigar comigo por causa disso. Então vamos lá, quanto vale o I? Vamos ver. I vai ser igual a quantidade de carga Q, que é 32, dividido por ΔT. ΔT vale quanto? 4 segundos, Davi. Bom, 32 dividido por 4 dá 8. 8Q? 8, lembra? A pessoa está vindo, calma aí. 8 amperes, tá ok? Corrente elétrica sempre é medida em amperes. A de amperes, tá bom? Então tá, beleza. E o Q? Que é o número de elétrons vezes E, que a gente vai fazer na letra B. O número de elétrons que atravessa uma seção do condutor no intervalo, no tempo indicado. Nesses 4 segundos, qual é o número de elétrons que estão passando por ali? Lembra do nosso exemplo aqui, quando eu dei o zoom e a gente viu vários elétrons passando aqui? É mesmo, né, professor? Tinha uns 5 elétrons ali. Agora vai ter muito mais, né, Davi? Porque no fio tem milhões, bilhões, trilhões de elétrons, tá legal? E a gente vai ver isso agora, tá? Quantos estão passando por ali? Naquela seção ali, tá? Vamos ver. Bom, o Q é a nossa carga elétrica. A gente já sabe que o Q é 32, né, Davi? Q é 32, tá? 32. Igual ao número de elétrons. O número de elétrons é o que eu quero calcular, né, professor? Claro, é o que eu quero calcular. E o E? O E não muda, gente. O E é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, bota aí, professor. Estou botando, tenham calma. 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá ok. E o que eu faço agora, professor? Agora eu travei. Calma, não se desespere. Tem duas coisas importantes que eu quero falar para vocês não errarem bobeira na hora da prova. Vocês eram bobeira beça. Vocês são fogo. Você vai botar assim, olha. N igual, tudo bem? Isolei o N, tá legal? O 32 você vai deixar do jeito que tá, não mexe. E esse cara que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, quem está junto com a letra N, quem está juntinho com a letra, está multiplicando ela, iria passar para o outro lado dividindo. Então, bota aí, olha, N igual a 32 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Não inventa nada, você vai fazer sempre desse jeito. Coloca o N aqui, tudo bem? Igual, o 32 estava aqui. E quem é que está vindo para cá? Quem é que está passando para o outro lado? É esse cara. Então, esse cara está multiplicando, ele tem que estar do outro lado dividindo. Tudo bem? Professor, entendi. Então, tá bom. Então, agora a gente vai dividir isso. Davi, eu não sei dividir isso não. Sabe sim, tenha calma, você viu isso já em matemática, pode não lembrar, mas já viu. Como a gente faz isso aqui? Esquece esse 10 a menos 19 por enquanto. Olha só para o 32 dividido por 1,6. Para dividir com vírgula, você não tem uma casa aqui depois da vírgula? Né, Davi? Uma casa decimal, né? Para dividir com vírgula, eu não tenho que me livrar da vírgula? E para me livrar da vírgula, eu acrescento o que aqui em cima? Mete um zero aí, professor. Isso mesmo. Coloquei um zero, cortei a vírgula. Agora ficou 320 dividido por 16. Davi, agora ficou legal. Agora eu sei fazer. 320 dividido por... Repara que 32 é divisível por 16, porque 2 vezes 16 é 32. E a gente sempre bota aqui números divisíveis, tá? O professor não vai inventar nada mirabolante não, gente. Ele vai botar um número aqui, ó, para você fazer a continha na moral. Professor, na moral? Na moral. Então, ó, 2 vezes 16 é 32. Então, isso aqui vai dar 20, né, professor? Essa divisão dá 20. E aí, Davi, o que eu faço com esse menos 19? Ele some? Não some não. Esse 10 a menos 19, que está aqui menos 19, você vai trocar ele de lado. Aqui ele está no denominador, você vai mandar ele para o numerador. E quando você troca isso aqui, quando você tira do denominador e manda para o numerador, você inverte o sinal do expoente. Professor? Eu não lembrar disso não tem problema, eu te lembro agora. Toda vez que você fizer isso agora, trazer esse menos 19 e jogar para cima para menos 19 ou qualquer outra conta, tá, pessoal? Então, tem um 10 elevado aqui, ao menos alguma coisa aqui embaixo. Eu joguei ele para cima, ele troca o sinal, ele vai para cima positivo. Se ele fosse positivo, ele iria para cima negativo, tá bom?
Tá bom, professor, não vou inventar nada, né? Não, você não vai inventar nada, você vai fazer desse jeito. Então é 10 a menos 19, você vai mandar ele para cima, 10 elevado a mais 19 elétrons. Então o número de elétrons é 20 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Professor, acabou aí? Acabou aqui. Caso você queira botar em notação científica, aí você se livra desse zero aqui. É, professor? É, você faz assim, ó. N igual, dependendo, vamos supor que seja uma prova de múltipla escolha. Eita, e você achou isso aqui. Na letra A não tem, na letra B não tem, na letra C não tem, na letra D não tem. Você faz o quê? Ai, meu Deus, eu errei a conta. Não, calma. Pode ser que esteja assim, olha. 2, você faz assim, ó. 2, 20 não é 2 vezes 10? É, professor, 20 é 2 vezes 10, com certeza. 2 vezes 10 vezes 10 elevado a 19. Então, o que eu fiz? Separei esse zerinho daqui, ó. 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Aqui, 10 elevado a 1. E aí, você usa aquela propriedade da matemática. Multiplicação de base 10. Repete-se a base e soma os expoentes, não é isso? Então, vai ficar N igual a 2 vezes 10. Mais 1 com mais 19, 10 elevado a 20 elétrons. Então, pode ser que a resposta esteja em notação científica, aí lá na letra A, letra B ou letra C, vai aparecer desse jeito e não desse jeito. Se tiver em notação científica, a resposta vai estar assim. 2 vezes 10 elevado a 20. Mas não que isso aqui esteja errado. É só andar com... né? Você poderia cortar o zero e botar mais um aqui no expoente. É só mexer no expoente e acrescentar ou tirar zeros. Tudo bem? Não que aquela resposta esteja errada. Tá legal? Tá legal, professor. Entendeu? Deixa eu sair um pouquinho da frente, caso você queira anotar alguma coisa, tirar um print da tela, tá bom? Aí você fica à vontade aí, anota aí no seu caderno, faça as suas anotações, tá legal? Para você não errar mais essas bobeirinhas na prova. Bom, espera aí que na aula 2, já, na aula 2 eu vou colocar, vamos adentrar um pouco mais na matéria, vou colocar aqui gráfico da corrente elétrica medida em miliamperes e microamperes, que é muito comum nessa matéria você ter miliamperes, milicoulombs, microcoulombs, qual é o gráfico da corrente, quando a corrente elétrica é variável, você tem que fazer a área do gráfico, tá legal? Vou botar uma questãozinha do IME e tal, pra gente aprofundar um pouquinho mais na matéria e se divertir um pouquinho mais também. Espero que você tenha gostado, se gostou e se eu te ajudei, por favor, dá aquele like pra mim, se inscreve no canal e divulga o canal pro seu amiguinho, pro seu colega de curso, na sua escola, no seu cursinho, para me ajudar aqui a continuar crescendo e produzindo vídeos de qualidade para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.